Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da semana. E nessa semana nós temos um convidado especial, o irmão Manassés, que está aqui para falar um pouquinho sobre a sua experiência e sobre o seu conhecimento bíblico. E antes de tudo, nós queremos agradecer você por nos assistir. E na semana passada nós tivemos aqui conosco a nossa querida irmã Ana Raquel, TO, terapeuta ocupacional. Nós falamos um pouquinho sobre a origem da escola dominical, como que ela nasceu, como que ela surgiu, o propósito da escola dominical. E também nós tivemos, depois disso, ela falou um pouco sobre a experiência dela no trabalho com crianças atípicas e como isso é importante dentro da igreja, a igreja ter esse olhar carinhoso e cuidadoso para com as crianças atípicas também que precisam entender e conhecer a Cristo através do ensino bíblico. E hoje nós estamos aqui com o Manassés. Seja muito bem-vindo, Manassés, ao nosso podcast da ICE Central. Se apresente para que as pessoas possam te conhecer. Muito obrigado, Andréa. É um prazer enorme por esse convite. Sinto privilegiado. Obrigado. Eu sou Manassés, sou membro da Igreja Cristã Evangélica do Centro. Sou esposo da Andressa e pai do Pedro. Lá na igreja eu sou professor de EBD, e hoje eu faço seminário no Seminário Cristão Evangélico do Norte. Muito bem. Manassés, você veio de uma outra denominação e o que nós queremos conversar hoje aqui é muito sobre a importância para você da escola dominical. Mas antes que a gente chegue nessa conversa, você veio de uma outra igreja onde o ensino bíblico ou a educação cristã não tinha foco nisso, não existia. Conte para nós como era essa experiência de estar numa igreja, por quanto tempo você pode compartilhar o tempo que você ficou na instituição e como que era uma igreja que não trabalhava o ensino bíblico. Bom, eu vim de outra denominação, de outra instituição religiosa. Eu passei nessa instituição 30 anos, né? E nela ela não tem uma escola bíblica dominical. Ela não preza pelo estudo da palavra de Deus. Sim. E quando eu chego na Igreja Cristã Evangélica, eu me deparo com uma escola bíblica dominical, um estudo bem sólido e profundo, que prioriza a vida cristã, né? O ensino da palavra de Deus. E isso traz para mim muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, porque é uma rotina totalmente diferente. Antes a gente tinha uma vida, antes a gente levava uma vida de esperar o que Deus trazia para o pregador. E quando eu me deparo com uma escola bíblica dominical, o professor, né, o pastor ensinando nós a buscar o peixe, né? Uhum. E aí muda totalmente a minha visão, a minha cosmovisão cristã. Então, Manassés, a gente tem falado um pouquinho sobre isso, né, sobre o ensino sistemático e como você veio de uma outra igreja, inclusive muito grande no nosso país, uma igreja gigantesca, mas que não tem essa estrutura de escola bíblica dominical. E define para nós como que era essa lacuna do ensino bíblico, como que funcionava, como vocês diferenciavam o que é ensino bíblico, o que é opinião, o que é costume. Como que isso acontecia na sua igreja? Bom, André, na verdade, até os meus 30 anos eu não conseguia diferenciar o que era costume, o que era doutrina, o que era uma opinião. Uhum. Né? Eu passo os 30 anos, quando eu chego na minha idade dos 30 anos, eu recebo uma responsabilidade de estar à frente do povo. Eu recebo um cargo ministerial para ministrar a palavra de Deus. Mas quando eu recebo isso, cai sobre mim um temor, né? Porque o que eu poderia ensinar? Eu nunca sentei sequer numa cadeira de escola bíblica dominical, eu nunca frequentei um cursinho teológico, né? Até mesmo eu nunca sentei à mesa com pessoas mais experientes da igreja para elas me explicarem, falarem sobre doutrinas, né? As principais doutrinas da graça, as principais doutrinas da fé cristã. E eu recebo esse cargo, esse ministério da palavra.
E aí cai um grande temor sobre mim, né? Na verdade, quando eu falo, eu estou sendo até um pouco... estou até sendo um pouco leve, porque, na verdade, eu nunca tinha nem concluído a leitura completa da palavra de Deus, da Bíblia, né? Então, antes de continuar, só cortando aqui um pouquinho. Então, durante 30 anos, você ficou numa instituição, numa igreja, onde o ensino bíblico não existia de forma nenhuma. E a minha pergunta, o meu grande questionamento é: os jovens, as crianças, os adolescentes, os irmãos não sentem falta de ouvir ensino bíblico? Aí você chega aos 30 anos, nunca tinha lido a Bíblia inteira, ou o livro inteiro, ou não ter... Como que é? Como que isso funciona? Na verdade, porque na prática, tudo se baseia através da ministração do pregador durante os cultos, entendeu? E eles não sentem a necessidade de ler a palavra, de estudar a palavra e aprender sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando eu vou para esse ministério, para o cargo da palavra naquela igreja, cai sobre mim esse temor. Né? E aí eu passo a ler mais a Bíblia, eu passo a me aprofundar mais em conhecimento da palavra, mas nada a respeito de doutrinas, né? De conhecimento sistemático. E nisso eu vou ensinando o que eu consegui aprender ali na minha leitura só, né? Porque era uma leitura só, eu não queria expor isso para os meus irmãos ali da minha igreja, e eu guardava aquilo para mim, eu ia ensinando aquilo que eu ia aprendendo só, né? E aí então, um dia, eu acredito, eu creio que é o Espírito Santo de Deus agindo. Ele age de muitas maneiras, de formas diferentes. Então, um dia eu estou numa mesa de jantar, conversando com alguns irmãos que são pregadores, ministros da palavra, e um me questiona, faz um questionamento ali que vem de uma forma bem profunda comigo. Te incomodou, né? Que me incomodou. E ele faz essa pergunta assim: Manassés, como é que funciona a salvação? Como é que Deus salva as pessoas? Através de fé, ou fé mais obras, através do nosso esforço, como é que Deus salva? E então, aquilo ali me incomodou. Eu respondi naquele dia o que eu sempre respondi, né? O que eu sempre tinha aprendido e escutado, que era a fé mais as obras. Né? Que a gente tinha que sempre se esforçar para ser salvo, procurar ser dignos, lutarmos pela salvação. Naquele dia eu fiquei incomodado. Eu respondi, aí ele me falou assim: não, é somente pela fé. A primeira vez que eu escutei essa frase, né? Não, é somente pela fé. E aí fiquei incomodado com aquilo. Eu fui para casa e aí continuei as minhas leituras bíblicas, mas aí eu comecei a buscar mais informações em redes sociais, YouTube, a respeito disso, de como é que funciona a salvação. E aí eu comecei seria a primeira doutrina, então, que você teve contato, né? Primeira doutrina da salvação, podemos assim dizer. Até então eu não entendia que era uma doutrina, isso. Entendeu? Então eu comecei a pesquisar. E aí caí em pregações, ministrações de muitos pastores, né? Muitos deles reformados. Graças a Deus. Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, Leandro Lima e tantos outros. E a gente aí eu fui me aprofundando, ouvindo aquilo e checando com as escrituras. Porque até então eu ouvia uma ministração e eu não checava com as escrituras. Eu não fazia como os bereanos. Então, lá você só ouvia basicamente uma homilia. Seria isso? Exatamente, na igreja? Só uma homilia. Porque se não tinha, na mensagem, então não continha ali salvação, a salvação pela graça, ou a justificação, ou a santificação. Tudo isso seria doutrinas, né? Para vocês, então, doutrinas seria o quê? Costumes? Doutrinas são costumes, né? Até então, até esse exato tempo, né, de 30 anos, o que eu via como doutrina eram costumes, né? Costumes de usar algum tipo de adereço, de somente fazer uma oração de uma forma,
se não fosse daquele jeito, Deus não ouvia. Então são esses tipos de coisas que eu entendia como doutrina, mas que na verdade era apenas um costume. Então isso me incomoda. Eu começo a pesquisar, começo a verificar nas Escrituras, e aí tudo começa a fazer sentido. E é por isso que eu digo, eu creio que é o Espírito Santo que vai agindo desse Quase modo. como Lutero, né? Exatamente, né? Lutero, ao se deparar com o texto lá de Romanos 1,17. Exatamente, então foi um pouquinho parecido. Foi bem parecido. Aí então eu sou impactado com essa doutrina, que é a principal doutrina cristã, a justificação pela fé. E aí sai um peso sobre mim. E aí eu começo a buscar. Aí nunca tinha ouvido falar de reforma protestante, nunca tinha ouvido falar sobre reformadores, eu nunca tinha ouvido falar sobre os 5 solas. E isso é uma igreja cristã que você participava? Pronto. Se denomina cristã. Esse é o grande perigo. Não é cristã, nós somos cristãos porque nós passamos por uma reforma protestante, né? Podemos assim dizer, cristão protestante. É como nós falamos, a escola bíblica dominical ela é importante por isso, porque se você não tem uma escola bíblica dominical e só tem um único canal de pregação e de ensino é o culto, e assim a gente vê a diferença de um culto para uma escola dominical, que a escola dominical você tem o livre acesso de perguntar, de tirar suas dúvidas, né, de questionar, como os bereanos faziam, porque durante um culto você não consegue fazer isso. Não, tem como, é verdade. Entendeu? Aí eu começo a me deparar com todo esse cenário, né? Até então, eu conhecia, o que eu conhecia de fé cristã era se baseado dentro de uma bolha, de uma denominação que nasceu há um século atrás. Então, todo um bojo de história do cristianismo era esquecido. Então, quando eu me deparo com isso, eu furo essa bolha, os céus se abrem para mim, né? Como eu posso dizer. Graças a Deus. Abrindo a Bíblia, o céu se abre para nós. Então, foi a minha história de vida assim. Então, eu começo a compreender as Escrituras através de doutrinas bíblicas sólidas, né? Eu tenho esse contato. E aí, então, eu começo a repassar isso para a minha esposa e a gente vê que não tem mais condição de ficar numa denominação que despreza as Escrituras, o ensino dela, e a gente sai. Que coisa, que história fantástica, né? Quando Deus age, quando Deus tem um propósito. E as Escrituras por si só, elas falam, né? Porque pelo seu próprio testemunho, você lendo as Escrituras, você foi sendo confrontado pela própria Escritura e o Espírito Santo foi falando ao seu coração. E isso foi, com certeza, podemos dizer, algo borbulhando no seu coração, né? Moveu aí, não tem mais como a gente permanecer, porque não tem mais como a gente crescer ou avançar ou conhecer. E quando você chegou na nossa igreja, como que foi para você chegar até a nossa igreja, encontrar a Igreja Cristã Evangélica, chegar lá na Igreja Cristã Evangélica e se deparar com todo esse ensino bíblico, com a escola dominical, com o discipulado, com todo esse ensino bíblico que, graças a Deus, né, a Igreja Cristã Evangélica tem isso como prática? Bom, é impactante. Eu me lembro que a primeira noite, só uma observação, até então eu jamais tinha estado presente em algum culto de outra denominação. 30 anos? 30 anos em uma igreja só. Só numa igreja só, sem nunca visitar. Então é dentro, realmente, como você falou, dentro de uma bolha. Isso. Então eu me resguardo, até a minha saída, eu me resguardo a não ir em outra denominação, até por uma questão ética, né? Então, quando eu saio, eu não sabia para onde eu iria. Mas eu já tinha uma noção, né? Eu já tinha uma bagagem de conhecimento, o que eu tinha que procurar. Eu tinha que procurar uma igreja, uma comunidade que preze pelo ensino da palavra. Né? Igreja bíblica. Uma igreja bíblica, como a gente conhecemos. Uma igreja que preza pelo ensino da palavra, que tenha discipulado, que tenha ensino infantil, que tenha uma escola bíblica dominical. Então, é interessante que na primeira noite que na minha primeira procura, né,
por uma igreja, eu me deparo, eu vou no culto, e quando eu chego nesse culto, eu me lembro que era estávamos perto da Páscoa, e estava tendo uma série de exposição a respeito da Páscoa, né? Suficiência de Cristo, né? Suficiência de Cristo, eu me lembro, exatamente. E aí, quando o pastor começa a pregar, e pregava somente a suficiência de Cristo, mostrando toda a glória de Cristo. E aí eu me lembro que eu olho para minha esposa, a gente ri um para o outro, e ali a gente se encontra, né? A gente se encontra num local que realmente preza pela palavra de Deus. Preza pelo ensino. E você, né, como falou, tem esposa, tem uma criança, tem Pedro. Você acha que para o Pedro, que nasceu ainda na outra instituição, mas hoje frequenta o discipulado infantil, frequenta a escola dominical, você acredita que isso que é válido? Que é válido você acordar no domingo de manhã cedo, não tão cedo, né, porque é 9 horas, mas vale a pena levar os filhos para a escola dominical? Você acredita que faz grande diferença? Vai ser bem melhor para o Pedro do que foi para você durante os seus 30 anos? Como que você vê isso? Bom, Andréia, nós, como pais, a gente sempre quer o que é de melhor para o nosso filho. A gente trabalha exaustivamente para colocar ele numa melhor escola, né? Se for uma escola pública, a gente quer colocar ele numa melhor escola pública. Se a gente quer colocar numa escola particular, sim, a gente quer colocar na melhor escola. E a gente tem essa vontade, esse desejo de querer sempre o melhor para os nossos filhos. Né? Eu me lembro que quando eu estava nessa loucura, nesse rebuliço de ver o local e de ter total ciência de que não é o conhecimento que salva. Né? A gente sabe que não é o conhecimento que salva. Sim, é a salvação, exato. Mas se a mensagem que te é anunciada, se ela estiver deturpada, um pouquinho ali distorcida, e você tiver um pouco de entendimento distorcido da salvação, de como Deus salva, da fé de Cristo, você poderá estar, como a gente fala, em maus lençóis, entendeu? A gente está tratando de almas, né? De vida eterna, sim, de salvação de almas. E aí, quando eu estou no meio de tudo isso, eu olho para o meu filho. E a gente resolve sair principalmente pelo filho, porque a gente quer dar algo para ele que eu não tive, né? Que minha esposa não teve, que é uma educação cristã. E aí, qual o impacto que isso traz para a nossa vida? É trazer essa criança, mesmo sendo no domingo, um dia de descanso, a gente ter a responsabilidade de levar ele, estar aqui para você aprender, se aprofundar na palavra de Deus, nos ensinamentos bíblicos. Claro, está tudo nas mãos dele, né? Sim, a gente sim. sabe que mesmo com professores, com líderes bem instruídos, ensinando a palavra de Deus, para poder a palavra penetrar no coração dele, depende do Espírito Santo. A gente sabe disso. Mas a nossa responsabilidade como pai é levar eles até a escola bíblica dominical. Isso é tão interessante, né, Manassés? Porque às vezes, para nós que já nascemos nessa realidade, muitos pais às vezes não querem valorizar, porque desprezam a escola dominical. Mas para vocês que vêm de uma outra instituição que não tem ensino, a gente percebe o quanto vocês valorizam isso e quão importante é isso. Eu me lembro uma vez que a gente conversando assim, de forma informal, você até explicou. Eu disse, não tem doutrina bíblica na sua igreja, não tem ensino bíblico. André, a diferença é que lá eles... bibliomancia, seria mais ou menos isso, né? Explica um pouquinho para nós o que seria esse ensino, já que não é ensino bíblico. É um ensino que vai amaciar o ego, ou é só ler um texto bíblico só para justificar as próprias falas? Como que isso funciona? Pronto, a pregação ela não era baseada em trazer a vontade... preceptiva de Deus, né? Como a teologia fala, teologicamente falando, não é para trazer essa, é o que Deus, qual é a vontade de Deus para nós. As mensagens, né? As ministrações, as pregações são sempre para expor a vontade decretiva de Deus, né? Então, qual é a vontade decretiva de Deus? A gente não sabe.
E até Jesus fala que a gente não tem que se preocupar quais são os decretos de Deus. Com como é que vai ser o dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. O próprio Jesus fala isso. Mas, às vezes, a grande maioria das vezes, nós, né, a pessoa sempre vai para o culto para buscar algo para as suas vidas, algo de retorno material. O que seria essa bibliomancia? A bibliomancia é só você pegar um texto bíblico, ali você está passando por algo na sua vida, perdeu o seu emprego, aí você vai lá, abre a palavra, a Bíblia lá em Apocalipse diz que a porta que está fechada vai se abrir, e aí você, através disso, crê que aquilo é uma resposta de Deus para a sua vida. Sem entender contexto, sem entender realidade, sem entender nada. Sem entender nada. Outra parte também, você está passando por uma grande desavença no seu trabalho, aí você vai na igreja, você escuta lá do pregador, ele vai lá, abre 1 Samuel capítulo 17, Davi vencendo Golias, e aí o pregador vai e prega que na sua vida que você vai ter vitória sobre o teu inimigo, vitória sobre o gigante que está querendo atrapalhar a tua vida, e aí você pega aquela ministração, aquela pregação para a sua vida, e aí contraria totalmente o que as Escrituras diz, que é que nós temos que amar os nossos inimigos. Se o teu inimigo manda você andar 1 milha, ande 2. Se ele bata na sua face, dê a outra face. E aí você sai do culto com o seu pecado massageado, o seu ego massageado, e aí Deus vai dar vitória sobre o teu inimigo e você sai contente. Vai dar tudo certo amanhã, Vai dar tudo certo. Então é isso a bibliomancia. E praticamente esse é o tipo recorrente da pregação nessa outra denominação. Fora de contexto, para usar como pretexto. Né? A letra mata, o espírito vivifica e por aí vai. Entendeu? Então é só isso. Então não há um ensino, não tinha um ensino sólido das Escrituras. Não tem, né? Na verdade, ainda continua. Então, olhando para o seu passado e para todo esse contexto que a gente vive e que você tem vivido agora, nesse período já na nossa igreja, você poderia deixar algo de motivador para as pessoas que às vezes no seu domingo da manhã preferem fazer qualquer outra coisa, menos ir para a escola dominical, que tem desprezado a escola dominical. Você poderia trazer algo assim que disse, olha, vamos, que vale a pena? Alguma coisa que realmente faça sentido, né? Tanto que fez sentido para você e que faça sentido para aqueles que estão nos ouvindo. Pronto. O que a gente pode falar para essas pessoas, né? Porque a gente sempre tem, independente da instituição, né, da igreja bíblica, sempre vai ter as pessoas que acabam que não valorizando esta importante ferramenta. Sim. Mas o que eu posso dizer é que através da EBD, a EBD também é uma ferramenta que Deus usa para converter almas. Entendeu? Ele usa, o seu Espírito Santo opera através da EBD também para converter almas. Que às vezes a gente acha que os nossos filhos só poderão ser convertidos, né? Poderão ser alcançados pelo Espírito Santo no culto, né? Na mensagem do domingo à noite. Mas, na verdade, ele opera também nas escolas bíblicas, na escola bíblica dominical, nas salinhas dos jovens, das crianças, né? Na salinha dos adultos. Quantos testemunhos a gente ouve, né? Até mesmo na nossa igreja e em outras igrejas, que muitos foram convertidos e hoje são professores, são pastores, né? Então, esta é a importância da escola bíblica dominical. E eu creio que nós, como pais responsáveis e autoridades do lar, temos que não somente enviar os nossos filhos, mas também estar com eles nos domingos pela manhã. Isso faz toda a diferença. Inclusive, você é professor da escola dominical dos jovens, e os jovens e a igreja, de forma geral, está estudando uma revista muito interessante, que é Marcas de uma Igreja Saudável, né? E quão importante é hoje, pleno ano 2026, as pessoas entenderem o que é uma igreja saudável. A minha última pergunta, e talvez para deixar esse gancho, você também pode
terminar trazendo a sua palavra. Para você hoje, o que é uma igreja saudável? Pronto. A gente fala em igrejas bíblicas, Isso, né? Agora isso. nós estamos falando em igrejas saudáveis. Aham. Uma igreja saudável é que ela tenha a Bíblia como autoridade máxima. Autoridade máxima, né? Nenhuma revelação, nenhum pastor, nenhum líder, ele está acima das Escrituras. Outra marca, né? A gente vai agora estudar as 9 marcas, né? Isso. Da revista 9 Marcas. Outra marca é a pregação expositiva, entendeu? A pregação expositiva da palavra de Deus, verso a verso. É uma marca também de uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Outra marca é a disciplina, né? Toda igreja saudável, toda igreja bíblica, ela tem uma disciplina sólida. E isso, olha. Mas é isso mesmo. Então, assim, Manassés, eu entendo que nós estamos nesse processo, né, de crescer como instituição dentro numa escola bíblica dominical, fazendo uma escola bíblica dominical relevante para as pessoas, para as crianças. E como a gente falou, na semana passada nós estivemos aqui com a Ana Raquel falando um pouco sobre isso para crianças atípicas, o quão isso é importante, trazendo a família. Hoje nós estamos com você aqui, agradecemos a sua participação. Foi muito, muito importante ouvir o seu testemunho, ouvir de como que você saiu de uma instituição que não prezava pelo ensino bíblico, que não tinha ensino bíblico, e você chegou na igreja, passou por esse processo de discipulado, hoje é estudante do nosso seminário Cristão Evangélico do Norte, hoje professor da escola dominical e que é atuante na escola bíblica dominical. Então isso é muito importante para nós. E quão gratificante isso é também, enquanto igreja, de uma igreja saudável, de ver alguém crescendo em graça, em conhecimento da palavra do Senhor, e ver alguém assim realmente alavancando e estudando a palavra. A gente vê isso no seu empenho de estudar a palavra, de conhecer a palavra, de ministrar aquilo que é verdade, né? Aquilo que é a palavra de Deus, entendendo todo o contexto. E você tem algum conselho para a gente encerrar? Para alguém que está negligenciando a escola dominical? Um conselho para dar? Ou só um convite, vem para a escola dominical. Venha para a escola bíblica dominical. Não deixe o tempo passar. Né? O amanhã é hoje, na verdade. Né? Isso. Então a gente tem que valorizar, continue. Eu sei que é difícil manter uma rotina do trabalho, na sua casa, dos estudos, mas quando chega o domingo, né, você quer descansar, mas não, valorize a sua igreja local, a sua comunidade local, os professores, os líderes que estão constantemente te mandando mensagem, constantemente mandando mensagem para estar presente, e é isso, continue nessa caminhada perseverante, que Deus vai muito te abençoar. Amém, amém. É isso, muito obrigada, Manassés. E que nós possamos realmente valorizar a nossa escola bíblica dominical, e não só a escola dominical, mas principalmente o ensino sistemático das Escrituras, que é isso que nós queremos, nos aprofundar biblicamente. Esse é o propósito desse podcast, trazer a doutrina bíblica para dentro da casa, para dentro da família, que você possa ouvir no seu carro, você pode assistir no seu celular. Então, onde você estiver tendo esse tempo de ouvir alguém, ter um testemunho de alguém que viveu numa instituição que não conheceu o Evangelho bíblico e hoje conhece o Evangelho bíblico. Então, muito obrigada. E nós encerramos aqui o nosso podcast. Até o próximo, se Deus quiser.